voltamos, estado de sítio agora é motivo do nosso bate-papo. Artigo 137 ao artigo 139, tá? E aqui a nossa pretensão vai ser já começar a fazer algumas comparações com o estado de defesa. Vimos no bloco anterior, né, quando falávamos sobre o estado de defesa, que ali a gente tem situações já que estabelecem medidas coercitivas, né? O exemplo foi de uma confusão em um determinado estado, a intervenção federal foi utilizada, não resolveu, iniciamos então o estado de defesa, conversamos sobre todo o estado de defesa, mas vimos também que prazo máximo 30 dias, prorrogação uma única vez por igual período, e se porventura não resolvido, e se porventura o estado de defesa se mostrou ineficaz, o que temos? Bom, o artigo 137 começa a desenvolver o estado de sítio, dizendo: o presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio nos casos de... Já começo trazendo algumas informações importantíssimas. O presidente aqui também precisa ouvir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. O presidente precisa ouvir esses dois conselhos. Arthur, são pareceres meramente opinativos? Também são pareceres meramente opinativos. Solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio. Então perceba, lá no estado de defesa, o presidente já decreta. E o Congresso Nacional atua para aprovar a manutenção da medida. Diferentemente daqui. E aqui o presidente está pedindo autorização. A gente já percebeu então, nessas poucas linhas, que o estado de sítio ele só vai começar se autorizado pelo Congresso Nacional. Enquanto o estado de defesa já começa e o Congresso tem 10 dias para mantê-lo, 10 dias para decidir por sua manutenção, o estado de sítio só vai começar havendo a autorização do nosso Congresso Nacional. Quais são os motivos? Próximo slide, olha aqui, ó. Comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia da medida tomada durante o estado de defesa. O ponto importante, porque perceba, quando o estado de defesa se mostra ineficaz, de acordo com a leitura, nós teremos a oportunidade de ver acontecer agora, de vir acontecer o nosso estado de sítio. Mas antes de ter falado fatos que comprovem a ineficácia da medida tomada durante o estado de defesa, você já viu ali a grave comoção de repercussão nacional. Eu bato muito nessa tecla. Já abriu aí aquela página para fazer as anotações do estado de sítio? O estado de defesa visto antes, compara, vai lá nas suas anotações. Local restrito e determinado. Local restrito e determinado. Já o estado de sítio, ele já pode começar sem termos passado pelo estado de defesa. Sim, eu não tenho a necessidade de ter vivido o estado de defesa para começar o estado de sítio. O estado de sítio, em se tratando de uma grave comoção de repercussão nacional, não estou falando de local restrito e determinado, estou falando de grave comoção de repercussão nacional. O presidente já pode buscar pelo estado de defesa de cara, pelo estado de sítio de cara. Ó, vou conversar baixinho aqui contigo. O Brasil nunca viveu o estado de defesa, mas já viveu o estado de sítio. Estado de sítio sem termos passado pelo estado de defesa. 1924, gestão de um presidente, meu nome, meu xará, Arthur Bernardes, meu conterrâneo, porque eu não sei se você sabe, claro que não, porque eu não te contei isso. Eu sou mineiro. Eu nasci num município que ficou conhecido há pouco tempo por conta de um episódio horrível, né? Caratinga foi onde aquela cantora Marília Mendonça, né, veio a falecer, o avião dela caiu. Eu sou natural de Caratinga, né, Minas Gerais. E Arthur Bernardes também era mineiro, presidente mineiro, justamente num período onde Minas Gerais e São Paulo dominavam, né? E vivíamos a República Velha, a República do Café com Leite, era o eixo Minas-São Paulo. E aí a gente percebeu que em decorrência dessa crise da República Velha, e o mundo também passando por uma crise
horrível naquela década de 20, né? E Rio Grande do Sul se mostrando também como a pretensão de se mostrar como uma potência política, assim como outros estados do Brasil. A gente viu uma crescente de um movimento chamado tenentismo, e isso acabou estourando, eclodindo no Brasil inteiro, uma confusão armada absurda, crise, confusão armada, problemas políticos, uma grave comoção de repercussão nacional. Naquele momento, Arthur Bernardes se viu a necessidade de decretar o estado de sítio. Grave comoção de repercussão nacional. Não era um local restrito e determinado, era Brasil. E isso até hoje a gente encontra aqui no nosso inciso 1º. E o inciso 2º vai nos mostrar também outras circunstâncias onde o estado de sítio pode ser decretado, utilizado, instaurado, sem termos passado pelo estado de defesa. Leia, declaração de estado de guerra, gente, ou resposta à agressão armada. Não há necessidade de ter passado pelo estado de defesa antes desse tipo de situação, circunstância. Aí aqui o nosso parágrafo único traz um detalhe que complementa aquilo que a gente leu lá no caput. O presidente da República, ao solicitar a autorização, ele solicita a autorização para decretar o estado de sítio ou sua prorrogação, relatará os motivos determinantes do pedido, devendo o Congresso decidir por maioria absoluta. Nem tem prazo aqui, deve decidir de imediato. É uma situação de comoção grave de repercussão nacional. É resposta à agressão armada. Aqui a gente tem guerra declarada, ou até mesmo ineficácia das medidas tomadas no estado de defesa. É emergencial. Maioria absoluta. Sem prazo, imediato. Até porque o presidente precisa dessa autorização quanto antes para poder verificar ali a medida provisória sendo implementada, a medida de estado de sítio sendo implementada. Artigo 138, o decreto do estado de sítio indicará a sua duração, as normas necessárias à sua execução e as garantias constitucionais que ficarão suspensas. E depois de publicado, o presidente da República designará o executor das medidas específicas e as áreas abrangidas. Engraçado que lá no estado de defesa, o executor da medida ele já é apresentado no decreto. Aqui, o executor ele só vai ser apresentado depois do decreto. Porque a ideia é, estado de sítio, o presidente nem teve como pensar muito. Toma! E aí depois ele pensa. Porque aqui as medidas coercitivas são emergenciais, o estado de sítio se mostra emergencial, ele só coloca aquilo que tem necessidade de colocar no decreto, depois ele pensa em outras coisas. Parágrafo 1º, o estado de sítio, no caso do artigo 137, inciso 1º, isso aqui é muito importante, no caso do artigo 137, parágrafo 1º, 137, parágrafo 1º. Estamos falando de ineficácia do estado de defesa. Estamos tratando da guerra declarada, resposta à agressão armada. Estrangeiro. Desculpa, tô falando besteira aqui, ó. Guerra não entra aqui, tá? Ineficácia, estado de defesa, desculpa. E a comoção grave de repercussão nacional. E a comoção grave de repercussão nacional. A guerra não entra e você vai entender o porquê. Calma aí. Já estava escrevendo coisa demais aqui, ó. Ineficácia do estado de defesa, comoção grave de repercussão nacional. A greve no inciso 2º. Olha o que ele está querendo te dizer. Não poderá ser decretada por mais de 30 dias, nem prorrogado, interpretação, nem prorrogado de cada vez por prazo superior. Nem prorrogado de cada vez por prazo superior. Aqui ele não está te dizendo que não pode prorrogar. Pode prorrogar. E mais,
O parágrafo primeiro nem limita a quantidade de prorrogações. Só diz que a gente tem um prazo de 30 dias, tem que prorrogar por igual período, 30, 30, 30, 30, 30 e vai embora. Até porque você não tem nenhuma outra medida a tomar depois do estado de sítio, gente. Mas as prorrogações, elas acontecem de 30 em 30. Isso você já havia percebido quando lendo aqui, ó, o parágrafo único do artigo 137. O presidente da República, ao solicitar autorização para decretar o estado de sítio ou sua prorrogação, pode ser prorrogado e não há limites de prorrogação. Quando a gente estudou o estado de defesa, vimos apenas uma prorrogação. Vimos apenas uma prorrogação. Aqui não, aqui são várias prorrogações. E o prazo 30 dias. Tá? Legal? Prazo máximo. Bom, inciso segundo, olha ali, ó. No inciso segundo, poderá ser decretado por todo o tempo que perdurar a guerra ou a agressão armada estrangeira. Por isso apaguei a guerra. A guerra, por estar no inciso segundo, diferentemente do inciso primeiro, a gente não tem tempo. O estado de sítio vai durar enquanto for necessário. Quanto tempo dura uma guerra? Não sei. Vai durar, sei lá, 2 anos, 5 anos, 8 anos. Pois é, mas se forem 8 anos, você vai ter 8 anos de estado de sítio. Então eu só estou preocupado com uma coisa nesse estado de sítio. As medidas coercitivas, elas são mais pesadas, mais bruscas. Chegaremos nela daqui a pouquinho. Antes, parágrafo 2º. Parágrafo 2º. O que nós encontramos aqui? Solicitada a autorização para decretar o estado de sítio durante... Olá, meus amigos. Inicialmente eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi a sua aula. Mas essa aula do YouTube é uma aula demonstrativa para você conhecer aí a nossa estrutura, os nossos professores e os nossos cursos. Eu sou o professor Lac, especialista em concursos públicos. Somente em 2022 eu fui aprovado em 7 concursos públicos e a minha meta é buscar 10 aprovações por ano. Eu acho que eu consigo este ano cumprir a minha meta de aprovação. E eu estou aqui para ajudar vocês. Nós aqui da Lá Concurso estamos fazendo a melhor campanha, a campanha de melhor qualidade, mais competitiva para o concurso da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá. E nós temos aí vários cursos, vou apresentar para vocês rapidamente. Nós temos aqui a opção online, todos os conhecimentos básicos, item a item, sem nenhum item fora do edital, para fechar o edital. 10 parcelas de R$ 35,00, oficial técnico de administração online 10 de 45, técnico de enfermagem 10 de 50 e apoio jurídico 10 de 50. Detalhe, esses cursos nossos online não é aquele transmitido em sala de aula que o cara grava. O nosso não. O nosso é gravação em estúdio com excelente qualidade de áudio, de imagem e de iluminação, claro, também de edição. Tem presencial? Tem presencial. Professor, esse presencial é transmitido ao vivo? Sim. Ah, professor, me adapto mais aí à metodologia de presencial. Não tem problemas. Ele é transmitido ao vivo. Nós temos aí, né? Conhecimentos gerais, todos os cargos. Tem uma promoção aqui bacana. Para quem se matricular até o dia 23/9 vai pagar 10 de R$50. Quem se matricular depois do dia 23, 10 de 75, e a turma presencial Conhecimentos Básicos, iniciando dia 4 de outubro. Tem técnico de enfermagem? Sim, temos técnico de enfermagem também. Mesma coisa, tem a promoção aí, dia 23/9, paga 10 de 70, após o dia 23/9, paga 10 de 120, e o início da turma começa no dia 4/10, né? E claro, a nossa luva de ouro aí, tá certo? O nosso produto master aqui, que é a turma VIP. Essa turma VIP tem todo um diferencial, onde eu, professor Lac, coloco toda a minha experiência e dedicação. Só de conhecimentos específicos são 15 aulas minhas. Essa turma aqui é para, cara, o cara que cumprir, o cara que assistir esse curso, participar, cara, eu tenho muita confiança e muita certeza que ele vai sair muito bem e ele vai ter todas as condições de ser aprovado. Beleza, pessoal? Então, essa aqui é uma chamadazinha aí. Até aqui embaixo tem um link para você falar diretamente com o nosso atendente. Qualquer coisa, você vai no nosso Instagram,
Quem responde o direct do Instagram sou eu, faço isso pessoalmente, porque é um canal de comunicação que eu abri, que eu exerço diretamente com os nossos alunos. Valeu, meus amigos? Então vem estudar conosco.